Neste templo de luz, a sabedoria antiga encontra o despertar do agora. Aqui, cada palavra é semente, cada silêncio é portal, cada ensinamento é caminho para o Cristo que habita em ti. Bem-vindo ao Cristo Quântico. O reino não é futuro, o reino é agora, e ele começa dentro de você. Mapa comportamental da ferida da rejeição. A ferida da rejeição não se apresenta de forma óbvia. Ela se manifesta como um padrão sutil, muitas vezes confundido com traços de personalidade ou temperamento. Pessoas com essa ferida ativa costumam evitar grupos sociais, sentem-se deslocadas mesmo entre amigos e frequentemente acreditam que não pertencem a lugar nenhum. O medo de não ser aceito pode levar à criação de padrões rígidos, perfeccionismo extremo, constante necessidade de aprovação, medo de falhar e até uma vida inteira vivida em modo de defesa. Com o tempo, esses comportamentos se consolidam em máscaras inconscientes. A autossabotagem é uma das mais comuns. A pessoa começa projetos, mas os abandona. Cria relacionamentos, mas os destrói por medo de ser rejeitada. Também surgem as críticas constantes, primeiro consigo, depois com os outros. E claro, a fuga da intimidade, pois se alguém se aproximar demais, poderá ver as partes que até o próprio indivíduo rejeita em si. O antes e depois da jornada de cura é marcante. Antes, isolamento, insegurança, desconfiança. Depois, pertencimento, expressão autêntica e autorresponsabilidade emocional. A chave da mudança é o despertar da consciência. Quando alguém percebe que a rejeição que mais dói não vem dos outros, mas da sua própria desconexão com quem realmente é. Esse é o convite deste mapa. Reconhecer padrões, desmascarar proteções e abrir espaço para pertencer primeiro a si mesmo. As máscaras que escondem a dor. A ferida da rejeição é invisível aos olhos, mas visível no comportamento. Por trás de sorrisos exagerados, de uma aparente autossuficiência ou de um silêncio profundo, pode viver um coração que aprendeu a se esconder para sobreviver. As máscaras mais comuns que essa ferida ativa são como armaduras, protegem, mas isolam. A autossabotagem é uma dessas máscaras. A pessoa começa algo com entusiasmo, mas logo encontra uma justificativa para não seguir adiante. Muitas vezes, inconscientemente, ela acredita que não merece ter sucesso ou reconhecimento, porque lá no fundo ainda se sente indigna de amor. Outras vezes, ela se sabota para que os outros não o façam primeiro. Se eu mesmo falhar, ninguém poderá me rejeitar. A crítica constante, voltada para si e para os outros, é outra expressão da rejeição. A mente treinada para se proteger do julgamento externo se antecipa, julga a si mesma com dureza e depois projeta isso em quem está ao redor. É uma tentativa de controle. Se tudo for perfeito, talvez eu seja aceito. E há a fuga da intimidade. O medo de se expor, de ser visto em profundidade, faz com que a pessoa evite relações íntimas, profundas, verdadeiras. Ela pode até desejar proximidade, mas inconscientemente teme que, ao ser vista por inteiro, não seja amada. Então, distancia-se antes que o outro tenha a chance de ir embora. Essas máscaras não são defeitos, são mecanismos de proteção criados por uma alma que só queria ser amada, e reconhecer isso já é o primeiro passo da cura. A vida, antes da jornada e a transformação após a consciência. Antes de iniciar a jornada de cura da rejeição, a vida parece um constante campo minado emocional. Qualquer olhar atravessado, silêncio inesperado ou crítica sutil pode ser interpretada como mais uma prova de que não sou suficiente. A pessoa vive em modo de defesa, tenta agradar a todos, se molda às expectativas alheias, mas mesmo assim se sente invisível. No fundo, existe a sensação de que, por mais que se esforce, nunca será realmente aceita, porque ela mesma ainda não se aceita. Essa rejeição se manifesta em cada escolha. Empregos que não refletem sua verdade, amizades onde se sente menor, relacionamentos onde precisa provar seu valor. É uma existência de compensações. Se eu for útil, não serei descartado. Mas isso tem um custo, a perda da autenticidade. A pessoa vai se apagando, se ajustando, até esquecer quem realmente é. Quando a jornada começa, tudo muda, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A pessoa passa a reconhecer os gatilhos, a identificar as vozes internas que dizem: você não é digno. Aprende a pausar, respirar e responder com consciência, não com reação. Ela começa a se ver com olhos mais amorosos, e isso muda tudo. Os relacionamentos se transformam, as decisões ganham coragem e a paz interna substitui a ansiedade constante de aceitação. O depois não é perfeição, é presença. É o momento em que a
pessoa volta para si, encontra abrigo no próprio coração e percebe: eu não preciso mais ser aceito por ninguém, porque eu pertenço a mim. Transformação interna, o retorno ao pertencimento. Talvez você se reconheça nisso. Você cresceu tentando ser perfeito, dizendo sim quando queria dizer não, escondendo suas dores com sorrisos forçados. Em grupos, sente-se invisível. Em relacionamentos, teme ser descoberto. No trabalho, precisa provar seu valor. E quando tudo silencia, sente o vazio, um eco de algo não resolvido. Por trás disso está a ferida da rejeição. Uma parte de você aprendeu que ser você não bastava. Era preciso agradar, se moldar, se proteger. Então surgiram as máscaras. O perfeccionista, o engraçado, o forte, o espiritualizado. Máscaras que escondem um pedido silencioso. Por favor, me aceite. Mas chega o momento em que o peso disso tudo se torna insustentável e você decide parar de fugir de si. Decide olhar para dentro, reconhecer a dor e acolher sua criança ferida. Começa a escrever sobre suas rejeições, a dar voz ao que antes foi calado, a escolher com consciência, não mais com medo. Nesse processo, algo sutil muda. Você começa a pertencer a si. Percebe que não precisa ser extraordinário para ser digno de amor. Aprende a se dar o que sempre buscou dos outros: aceitação, carinho, verdade. E descobre que curar a rejeição não é apagar o passado, é reescrever a relação que você tem com ele. Esse é o início de um novo ciclo. Um ciclo onde o amor próprio não é discurso, mas prática viva, onde a sua presença basta, onde você, finalmente, volta para casa, dentro de si. O poder da jornada e a lealdade a si mesmo. Você está no início de uma travessia, não uma corrida para consertar-se, mas uma jornada para lembrar-se de si. A ferida da rejeição pode ter marcado seu início, mas não define seu destino. Ao contrário do que seu crítico interno possa dizer, você não é fraco por sentir demais, é forte por ter chegado até aqui. Muitos carregam essa ferida a vida inteira, tentando vencê-la com mais desempenho, mais esforço, mais conquista, mas só o amor profundo por si mesmo é capaz de dissolver o enredo da não aceitação. E esse amor não nasce de um dia para o outro. Ele é cultivado como semente no solo fértil da consciência, regado com foco, disciplina e compaixão. Há dias em que você vai se esquecer, vai duvidar, vai querer voltar às velhas máscaras, mas agora você tem algo que antes não tinha: consciência. E a consciência é a lanterna acesa na escuridão da dor. Ela te lembra que você não está mais perdido, está no caminho. Por isso, aceite os altos e baixos como parte da curva de cura. Caminhos profundos não são lineares, mas cada vez que você se escuta, se acolhe, se escreve, um fragmento perdido da sua alma se reconecta. E isso é tudo que importa. Essa jornada pode levar anos ou ser acelerada com sua entrega. Depende menos do tempo e mais da verdade com que você se compromete. Acolher sua criança ferida, dançar com sua sombra, falar a verdade ao espelho. Isso transforma mais que 1000 livros lidos ou técnicas praticadas sem presença. A vida não quer sua perfeição, quer sua presença verdadeira. E quando você se escolhe, dia após dia, com amor, mesmo nas quedas, você se torna fiel ao ser que sempre esperou por você, o seu eu mais autêntico. Se esta mensagem tocou teu coração, então já sabes, o Cristo não está voltando pelas nuvens, ele está renascendo em tua consciência. Curta, compartilhe e acenda essa luz em outros corações, porque despertar é lembrar, nós somos um. Cristo é em ti, o reino é agora.